A gente está hoje dando continuidade aos encontros do projeto de extensão Palavra Plural, ligada ao Instituto de Artes e Design da UFJF, e hoje tenho o prazer de receber o Eduardo Montelli, que é um artista de Porto Alegre. Eu vou fazer uma breve apresentação a partir da tua mini bio, mas já quero dizer assim que é uma felicidade muito grande te receber, tanto pelo teu trabalho, né, artístico, mas como pelo teu pensamento também teórico, essas articulações que tu tem feito. Estava falando antes da gente começar a gravar sobre a tese, né, de doutorado do Eduardo, que eu estou lendo, assim, e é admirável. Depois eu vou compartilhar aqui também o link com os participantes. Mas então, uma breve apresentação para o Eduardo já começar. O Eduardo, além de artista visual, é professor, né, no curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande, doutor em Linguagens Visuais pela EBA, na UFRJ, mestre em Poéticas Visuais pela URGS, onde ele fez o bacharelado também. Em sua pesquisa artística e teórica, investiga a influência de documentações, narrativas e outras formas de inscrição de si no modo como os sujeitos vivem e como são reconhecidos socialmente. Ele participa de atividades de arte desde 2009 e entre as principais exposições, mostras, está a 5ª edição do Prêmio Energias na Arte, no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Filmes e vídeos de artistas na Fundação Ibero Camargo, em Porto Alegre. Abre alas na Galeria Argentino Carioca, no Rio. E o 65º Salão de Abril, no Centro Cultural Banco do Nordeste. E nessa ocasião o vídeo dele foi premiado. Que é um vídeo ótimo, que eu não sei se ele vai mostrar hoje, mas... Um pouquinho, acho. Ah, que bom. Então tá, Eduardo, muito obrigada. Vai ser um prazer te ouvir hoje. Vou deixar agora contigo, se tu quiser te apresentar de outra forma, fica à vontade. E estaremos aqui discutindo, e depois, então, a gente abre para uma conversa, para perguntas, colocações, comentários. Tá? Maravilha. Obrigado, Letícia. Eu também estou muito feliz de estar participando dessa conversa com vocês. A Letícia foi minha colega na graduação, no mestrado também? Não. No mestrado, não. Mas no doutorado, isso. No doutorado, a gente tá... de instituição, né? Não de... eu fui fazer o doutorado no Rio e aí a Letícia também estava fazendo, só que ela fazia na UERJ, e a gente teve um contato ali naquele momento carioca, assim. Daí, na minha cabeça, a gente foi colegas, mas a gente só foi numa disciplina, na verdade. Mas, enfim, a gente tem uma história juntos como colegas, como amigos, e estou super feliz de estar aqui fazendo parte desse evento. Bom, acho que eu vou começar, né? Já vou começar direto, assim. Aqui, fazer uma apresentação. Então é isso, né, gente? O meu trabalho, ele... começou. O meu trabalho, ele começou muito forte, assim, na fotografia, e aí depois ele foi se desdobrando no vídeo, e aí depois ele foi se desdobrando na performance, e depois ele foi se desdobrando na mistura disso tudo. E hoje em dia eu não me considero um artista ligado a nenhum meio, assim, e sim um artista que gosta de experimentar mesmo, assim, sabe? As possibilidades da imagem de uma forma geral, especialmente o caráter narrativo das imagens, né? As historinhas, digamos assim, que elas contam. E nesse processo das historinhas, que eu vou falar melhor para vocês, eu também acabei me interessando pela escrita, pelos textos, porque eu percebi que... Opa, tá tendo umas luzes loucas ali na Letícia. Eu percebi que algumas coisas, digamos assim, que eu queria falar, eu não tinha como mostrar elas com foto ou imagens. Eu não sou muito do desenho, infelizmente, adoraria, mas não sou muito do desenho, não desenvolvi esse lado. Então, assim, eu comecei a usar o texto muito para falar sobre essas coisas que eu não tinha como mostrar com imagens, né?
imagens assim visuais, e comecei a mostrar mais a partir de imagens textuais. E aí, então, dos meus primeiros processos que eu comecei a fazer em 2007, quando eu entrei no Instituto de Artes da URGS, e com 18 anos comecei a pensar arte muito a partir do meu cotidiano mesmo. E um dos primeiros movimentos que eu fiz foi começar a fotografar o pátio da minha casa, que é uma casa que eu moro, a minha família mora há mais de 50 anos, e eu moro nos meus 33 anos, moro aqui. Então, é um lugar que, de alguma forma, ele tem muitas camadas de tempo e camadas de significação que, de alguma forma, elas se dão a ver assim, nos objetos, nas texturas. E eu comecei a ter interesse por essa plasticidade do tempo, digamos, incrustado na materialidade da realidade. E aí comecei a fazer umas fotos disso, alguns olhando, e também olhando, né, através da fotografia, aprofundando, digamos, o olhar, intensificando o olhar para esse lugar que eu vivia na época, 18 anos. Então, já tinha uma certa cegueira do hábito, né? Então, essas fotografias, de certa forma, foram uma reformulação do meu olhar, digamos, né? Então, essas fotos que eu estou mostrando aqui são de 2007, fiz uma composição na apresentação para mostrar, e aí eu fui olhando para diversos detalhes, assim, desse lugar, né? Desde da arquitetura as folhagens, as plantas, os animais, os pequenos animais, essa coisa meio Manuel de Barros, né? De olhar para as coisas pequenas do chão, assim. Comecei a fazer esse movimento. Aqui, por exemplo, tem essa mão, que é uma mão que eu pintei quando eu era criança. Eu fiz uma pintura, assim, com tinta branca espera um pouco, acho que a próxima imagem tem ele. Não tem, não botei aqui. Mas é um espaço, um lugar que tem aqui em casa que a gente chama de galpãozinho, e é onde a gente guarda as ferramentas, pás, para coisas assim ligadas ao cuidado do pátio da casa, né? E aí, quando eu era criança, fiz essa pintura e botei essa mão, assim, e aí nesse momento de fazer essas fotos, eu me deparei com essa mão que eu nem lembrava mais, né? E achei interessante essa espécie de carta para o futuro que eu escrevi com essa mão na parede meio rupestre, como uma espécie de link entre tempos, né? E achei interessante, assim, como uma espécie de mensagem, assim, que eu estava deixando para mim mesmo no futuro. E achei bonito. E comecei a me interessar por isso, assim, por essa conversa intergeracional, digamos, né? Essa conversa de múltiplos tempos e lugares entrecruzados, né? E o artista, o trabalho artístico, como uma espécie de tradução ou de mesmo de leitura disso, assim, de busca de entender essas conversas entre tempos e espaços que acontecem cruzados, né? E que a gente habita cotidianamente e, de certa forma, não percebe, né? Então, começou a ser um exercício nesse sentido. Comecei a observar alguns pontos chaves, digamos assim, desse pátio, e uma das coisas que era muito marcante era a presença de alguns viveiros, porque meu avô, quando ele comprou, quando ele era, enfim, na época do meu avô, eu não conheci meu avô, ele morreu quando eu tinha 2 anos, eu não cheguei a conhecer ele, mas conheci ele através dos resquícios, né, dos vestígios deixados nesse pátio. E essa coisa que eu digo desse encontro entre cruzamentos de tempos e de espaços e de vivências que se dá por esses objetos, por essas marcas nas paredes, né? Também tem esse sentido, assim, de, por exemplo, conhecer o avô pelos vestígios dele, né? Pelas histórias que esses vestígios contam. Então, de alguma forma, ele se fazia presente através desses objetos, né? Ou desses locais. Por exemplo, aqui um viveiro, durante anos, ele criou araras, e aí teve um problema com o Ibama, ele doou as araras para o zoológico, e esse viveiro ficou. E ele era um viveiro inspirado num parque aqui de Porto Alegre, que se chama o Parque da Redenção, que tinha uns zoológicos, e aí ele foi lá, ficou olhando os viveiros do zoológico e queria fazer igual, né? E aí ele tinha esse desejo de ter uma casa que fosse quase como um Parque da Redenção, assim, ele tinha esse delírio. E aí, então, eu comecei a pensar sobre esses locais, esse viveiro, né, esse espaço onde vidas são criadas, né, e esse viveiro ainda tem um aspecto de casinha,
Então, durante a infância, a gente brincava de casinha ali, então ele tinha uma coisa como uma espécie de casa mesmo, uma gaiola, mas é uma casa, né, abandonada. E fui fazendo várias fotos nesse pátio, daqui a pouco, além desse olhar para os objetos e para as marcas e para as texturas, né, eu comecei a também me colocar dentro, me colocar como um dos objetos desse pátio, como uma das coisas que eu estava olhando através da minha câmera, né, através do meu processo. E comecei a fazer parte, comecei a olhar para mim também a partir desse processo, me ver dentro desse cosmo, né? Dentro desse mundo, dentro desse espaço-tempo, né? Comecei a me olhar e nesse processo que tem a ver também com teatro, que inclusive a Letícia é culpada disso também. A gente era colega de bolsa no teatro e a gente viu um vídeo da Pina Bausch, que é o Lamento da Imperatriz, que é com performance e dança para filme, é um filme e dança, né? E foi muito marcante, né, Lê? Para ti também foi, né? E a gente ficou muito impactado, porque também teve um lance que a chefe lá entregou o DVD e disse assim, olha, isso aqui é muito precioso. Ela criou uma aura em cima do filme da Pina Bausch, daí a gente, ai, vamos ver, né? Daí a gente viu e ficou tipo, uau, super impactados. E aí, depois disso, eu super resolvi me incluir, digamos, nessas imagens, né? Fiquei muito tocado por essa performance. Pode falar, Lê, tu ligou aí? Vai falar? Pode falar. Conta a tua experiência. Não, olha só que eu não me lembrava disso. Não do filme, óbvio que eu me lembro do filme, mas Assim, eu não me lembrava dessa aura, dessa... A Marta, lembra da Marta, que era a chefona? Ela entregou o vídeo e disse assim, olha, esse vídeo não pode fazer, não pode... Ah, não sei, ela deu a entender, assim, que era, tipo, não toque nesse vídeo, meio proibido, assim, que era muito raro, era muito... E a gente... Vamos ver, então, né? Enfim, e a gente viu e foi super marcante, e aí eu super fiquei inspirado por esse viés performático do corpo para a imagem, né? E vale a pena vocês procurarem esse filme, tá no YouTube, Lamento da Imperatriz, vou pôr aqui no chat, Lamento da Imperatriz. Pode deixar que eu boto aqui, eu já até achei. Ah, tá, perfeito. E aí, nesse processo, então, comecei a me incluir, né, nessas imagens, nesse processo de registro, mas também de um olhar para esse lugar, né, um olhar enquadrado, né, para esse lugar. Algumas coisas, assim, por exemplo, essa folha, né, eu tinha aquela foto lá no início, e essa folha aqui no meio, né, era uma folha que sempre me chamou a atenção também, desde a infância, tinha muito uma conexão com a infância, esse primeiro momento do meu trabalho, da criança no pátio, por isso que eu digo que tem uma coisa de Manuel de Barros nisso, porque é muito esse lugar da infância brincando na terra, sabe? Então essas folhas, elas sempre me chamaram muita atenção, porque elas são muito grandes, né? E aí foi uma das coisas que instintivamente eu comecei a fotografar. E aí, então, primeiro teve esse olhar para ela, depois teve esse outro momento que eu fiz essa foto, que era eu segurando a folha, né? Então, comecei a tentar falar mais do que simplesmente não, mais do que apenas mostrar esse lugar, mais do que apenas apontar para esse lugar e para essa passagem de tempo, ou para os significados possíveis, né, de serem pensados a partir desses objetos, por exemplo, o viveiro, né, os significados que um viveiro pode indicar, pode nos fazer pensar. Eu achei interessante mostrar a minha relação com esse lugar, né, a minha relação com esses objetos. Por isso que essa presença do corpo começa a se fazer importante no meu processo. E num desses momentos de 2007 ainda, né, de investigação fotográfica, enfim, poético-fotográfica do lugar, eu cheguei nesse galpão dos fundos, que é um espaço nos fundos, bem nos fundos mesmo, assim, do pátio da minha casa, que tinha objetos guardados, assim, há mais de 40 anos na época, de várias gerações, de vários momentos, de vários anos da família, esses objetos que a gente meio que não quer usar mais, não precisa usar mais, já não tem mais uso, né, no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo a gente ainda não quer se desfazer deles, né? E vai guardando, né, para usar depois, tipo um quartinho dos fundos, um quartinho do entulho, né? Só que as coisas estavam guardadas de um jeito que elas não estavam conservadas, né? Elas estavam jogadas aí, assim. Então esse tipo de coisa começou a me chamar a atenção. Tinha um lance também desse lugar ser
quando eu era criança, ele me dava medo, ele era escuro, não tinha luz, então eu tinha muito medo dele, então teve um enfrentamento, né? E por um outro lado também, eu penso que o meu processo se tornou muito a partir disso aí, acredito que instintivamente ou inconscientemente, né? A partir desse momento, desse primeiro momento, digamos, de 2007, desse enfrentamento, desse medo infantil, eu acho que o meu processo, de uma forma geral, assim, lida com o enfrentamento de medos particulares, né, assim. Então, eu comecei a fazer fotos desses objetos guardados, com o desejo de alguma forma retirar eles desse limbo, né, e de alguma forma acionar eles no mundo, digamos, de novo, não no uso cotidiano, banal, comum, né, não trazer eles para dentro de casa, mas trazer eles para o meu processo artístico, de alguma forma pensar eles como algo artístico. Uma sensação que eu tive, assim, quando eu olhei esse lugar, porque eu estava imerso, né? Eu recém tinha entrado para o Instituto de Arte, estava imerso nesses primeiros anos de estudo da arte na faculdade, então eu estava muito magnetizado, digamos, imantado por esse pensamento artístico, ler livros de história da arte, conhecer Duchamp, essas coisas todas, né? Que na época era super novidade para mim. Então eu olhei e vi uma coisa Duchampiana, né? Vi uma coisa ready-made, vi uma coisa com uma escultura, uma instalação, sabe, uma atmosfera criada ali, assim, pela minha família, inconscientemente, durante anos, e vi uma composição, né, tinha aquários, gaiolas, tinha uma casa meio desconstruída ali dentro, né, e aí comecei a pensar nessas coisas todas, nesses objetos, pensando neles como uma espécie de processo artístico mesmo, assim, inconsciente, digamos, não artístico, escultórico, um processo que é artístico também, né? Mas mais do que a palavra artístico, o que estava me importando nesse momento era um pensamento mais escultórico mesmo, né? Que tinha como se, de certa forma, fosse uma escultura coletiva, né? Construída ali pela minha família. E eu queria falar disso, queria mostrar isso. Essa arte, digamos, esse artístico, que acontece fora do ambiente que a gente está acostumado a ver arte, né? Que acontece no quartinho dos fundos da tua casa, assim, né? Queria falar disso, né? Dessa arte que acontece no cotidiano, na experiência vivida do dia a dia mesmo. E nas surpresas, né, que a gente tem quando se depara com determinadas coisas no nosso cotidiano. A Letícia postou esses dias um tucano que apareceu na casa dela. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, desses acontecimentos, né? Assim, é um tucano que aparece. Eu lembro também que o Hélio falou na outra conversa sobre as caturritas que ele estava observando. Então, é muito isso, esse artístico, esse poético, digamos assim, que acontece nesse acontecimento, que acontece no cotidiano, assim, né? Que te surpreende, que de alguma forma te faz pensar diferente do que estava acostumado ali com aquela paisagem, né? E eu comecei a fotografar esses objetos com esse desejo de transformar eles em arte, em algum processo artístico, né? E aí no meio disso, assim, essas gaiolas, esses aquários chamaram mais minha atenção do que o resto, né? Porque eram muitos, né? Tinha muitos aquários, muitas gaiolas. E me chamou a atenção. Meu avô tinha a pira de criar pássaros, tanto que tinha aquele viveiro, e a minha mãe tinha a pira dos peixes, que já era coisa do passado, mas que permanecia os aquários e as gaiolas aí jogados nesse galpão dos fundos. E aí me chamou a atenção muito, assim, de novo, para essa relação entre, especialmente, assim, essa relação com esse espaço de vida, né, de vivência, de criação de uma vida, a casa, ou no caso, a gaiola ou o aquário, mas que ao mesmo tempo é um objeto, né, de exibição, de exposição, né? Uma vida acontece ali dentro, peixe, o pássaro, né? E ao mesmo tempo essa vida é dada a ver, né? Ela é de alguma forma espetacularizada dentro desse objeto ornamental, né? Um peixe ornamental, um pássaro ornamental, essa vida que ao mesmo tempo é uma espécie de enfeite, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, sim, pelo lado assim da perversão mesmo, né? Do quanto isso é perverso, né? Esse desejo de prender uma vida dentro de uma caixa porque tu acha ela bonita ou porque tu acha que ela tem alguma coisa especial e aí tu vai conter aquela vida dentro de um quadrado
simplesmente para olhar para ela, né? E aí comecei a pensar na relação disso com a arte mesmo, assim, especialmente com a lógica dos museus e das galerias e de todos os enquadramentos, de certa forma, que destacam, dão a ver um processo artístico, mas de alguma forma também limitam as possibilidades de expansão dele, né? E isso começou a isso começou a se tornar reflexões que foram durando muito tempo. Isso aqui foi em 2007. Escrevi alguns textos assim sobre esse, contando um pouco sobre esse Galpão dos Fundos, que eu não vou ler nem falar porque já contei basicamente a história, mas para mostrar que teve vários experimentos, né? Eu fiquei tentando dar conta desse local que de certa forma me colocou em órbita ao redor dele, né? Fiquei tentando dar conta de falar dele de várias formas, com foto, com texto. E aí, em determinado momento, em 2009, eu fiz essa experimentação que era para ser uma escultura, para ser exposta, né? Assim, numa lógica de galeria mesmo, de exposição, para levar para um museu, para algo assim. E comecei a fazer essas experimentações da gaiola dentro do aquário. Tipo, substituir o animal, digamos, pelo objeto, né? Tipo, tirar o peixe e botar a gaiola. Então, fazer esse cruzamento, né? De dois habitats, né, artificiais entrecruzados e que um dá a ver o outro, né? Assim, ao invés de mostrar o que está contido dentro, né, dessa caixa, mostrar a caixa, né? Falar da caixa. E aí, nesse meio desse processo, eu tinha um balão lá no meu quarto, que eu não sei, eu acho que é alguma coisa que eu tinha comprado um balão, tinha esse balão, e aí acabei incluindo ele ali, fazendo os experimentos com esse balão, com essa ideia dessa coisa que se expande dentro ali, né? Que de alguma forma transborda, que sai de dentro. E isso também se tornou quase como como se fosse um autorretrato, talvez, não sei, uma coisa mais antropomórfica, não sei. Começou a simbolizar, metaforicamente, algumas ideias de restrições, algumas ideias de contenção, algumas ideias de impossibilidade de expansão, né? Não sei se só sobre mim ou sobre, né, os sujeitos de uma forma geral. Nesse momento não estava pensando desse jeito, né? Não era uma coisa consciente, mas eu acho que de certa forma, metaforicamente, dá para pensar sobre isso, né? Ainda nesse momento, realmente o meu interesse estava sendo em pensar essa questão de dar a ver o espaço de criação barra exposição barra limitação, né? E aí eu segui fazendo várias experimentações. Esse aqui foi uma experimentação que foi um vídeo, uma, digamos, performance para vídeo, mas uma performance que não era eu que estava performando, era o balão. Daí eu enchi ele de leite e fiz um furinho, e aí esse furinho ele vazava, e o leite na água ele tende a se dispersar, tipo no chá, assim, né? Ele tende a se dispersar como uma fumaça, ele tem um aspecto de fumaça. E aí eu pensei quase numa coisa meio espiritual, fantasmagórica, assim, como essa morte, de algum jeito, que vazava nessa esse fantasminha nebuloso de dentro dele. E nesse processo existia quase como uma libertação, né? Tipo, o que estava contido dentro do balão vazava, extrapolava a gaiola e ia para a água, né? Ele saía de uma camada para outra, ele estava um pouco mais livre, digamos assim. Ele se libertou do balão e da gaiola, né? Então ele atravessou espectralmente essas barras, né? E ficou retido, claro, pelo vidro, né? Isso falando da materialidade disso mesmo, né? Não é nem interpretativo, é da materialidade mesmo. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu, né? Ele vaza do balão, extrapola as grades do aquário e apaga, inclusive, esse aquário, né? Ele nebula, é como se fosse uma espécie de apagamento também. E eu pensei muito nesse trabalho porque eu estava pensando sobre essa retenção, sobre essa limitação, sobre esse enquadramento. E aí eu estava num show do Jorge Drexler e tem uma música dele que ele fala que as coisas
que é uma frase famosa sei lá, deve ser grega, não sei, desculpa a ignorância, mas que nada se cria, nada se transforma na natureza. Não, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E eu estava pensando muito sobre isso. Isso. Lavoisier, francês, século XVIII, XIX, não sei, ciência, né? Enfim, mas esse pensamento, né? Ciências naturais, já acho que né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, que não é uma questão de abandonar ou morrer, né? Sair disso, de transformar. E aí me veio essa imagem dessa dispersão, dessa mudança de estado, digamos, ou mudança enfim, uma transformação, né? Um processo de transformação acontece aí, né? Não é necessariamente uma libertação completa, mas é uma transformação que modifica uma situação inicial, né? Comecei a me interessar por esse sentido, assim. E aí, um dos últimos trabalhos que eu fiz a partir desse lugar foi em 2013, quase 7 anos depois, 6 anos depois daquelas primeiras fotos, já concluindo o meu processo de graduação na universidade, e eu caiu uma árvore, numa tempestade, caiu uma árvore, e essa árvore quebrou o telhado, que já era todo quebrado, desse galpão dos fundos. E aí eu pensei, e aí minha mãe falou, vamos pôr tudo fora agora, vamos acabar com esse lugar. E aí eu pensei, nossa, faz um tempão que eu queria fazer um vídeo que era tirando todos os objetos lá de dentro. E aí eu pensei, agora ou nunca, né? E aí eu fiz. E aí esse vídeo, um vídeo de uma ação, registro de uma ação, que a partir dele eu fiz uma videoarte com inserção dos nomes desses objetos, e eles vão se apagando e se transformando também em fantasminhas, assim. Eu vou mostrar para vocês um pouco do vídeo. E aí eu penso que, de certa forma, é como se eu tivesse meio que finalizado, né, ritualisticamente. Esses objetos foram fora depois, né? Como se eu tivesse, de alguma forma, concluído um processo. Exaurido, digamos, né? Tornou exausto, né? Acabou, esgotou, né? Como se tivesse esgotado, assim, esse processo. Até fiz algumas experimentações depois, mas eram muito mais ligadas ao vazio, né, ao não ter mais esse lugar, do que de fato essa relação com esses objetos guardados, né. E aí, de certa forma, assim, quando eu fiz esse trabalho, eu percebi que ele era quase como uma transformação em imagem desse processo todo, né, que é esse remexer nas coisas do passado, ou nas coisas do passado que permanecem presentes, e construir com ele, né? Construir algo com isso, de alguma forma mostrar isso, de alguma forma falar sobre isso, né? E aí esse processo, eu diria que esse vídeo, eu acho que ele meio que é como se fosse uma representação, assim, não é uma representação, é como se fosse simbólico, talvez, do meu processo de uma forma geral, assim, sabe? Como se, de certa forma, fosse isso que eu estivesse fazendo desde o começo, é isso que eu sigo fazendo até hoje, sabe? É mexendo nessas coisas e compondo com elas e dando nome para elas, sabe? Assim, eu penso muito nisso, assim. E essas coisas, elas são as coisas materiais do nosso dia a dia, do meu dia a dia, mas também são as coisas da cabeça mesmo, da mente, das memórias, né? Ele tem esse viés, assim. E esse desejo de, a partir disso, que é algo tão presente, tão comum, tão cotidiano, a partir disso encontrar algo que não é só meu, né? Não é só individual, não é só particular, mas é algo que me conecta com a coletividade, que é algo que fala da minha inserção numa coletividade, né? E que, de certa forma, todo mundo tem um galpão dos fundos em alguma casa, ou já teve, ou já viveu, ou conhece. É uma coisa que é minha, é os meus fundos, né? É o meu quartinho dos fundos, mas é sobre os quartinhos dos fundos, né? É sobre as coisas guardadas, né? E essas coisas guardadas, elas não são só minhas, né?
Então, eu comecei a perceber também muito isso no meu trabalho, que apesar de ser super pessoal, super íntimo, é uma busca de encontrar dentro de onde esse íntimo ele perpassa o outro, né? Onde esse íntimo também é o íntimo do outro, onde é sobre uma coletividade, né? Onde é um modo de vida. Vou passar um pouquinho mais para frente, ele é bem longo, tem quase meia hora. E aí também esse aqui foi realmente um enfrentamento, porque eu tive que remexer nessas coisas, correndo o risco de levar um rato na cara, uma aranha pular em mim, morrendo de medo. Então teve todo um processo físico mesmo de tirar esses objetos lá de dentro, que foi muito forte, sabe? Posso fazer uma pergunta, assim? Na verdade, é um pedido. Enquanto a gente termina, eu dar mais uma olhada no vídeo. Se tu pudesse falar um pouco sobre esse vídeo especificamente, na verdade eu queria deixar para o final, mas já que a gente está aí assistindo, sobre esse trabalho, né, de nomeação, identificação desses objetos, assim, que não é só tirar eles, né, mas é também identificar. Identificar. Assim, o quanto que isso já aparecia antes ou começa a aparecer aí, ou, enfim, qual a importância disso também, assim, né? Talvez no teu trabalho. É muito importante, sim, porque é isso, né? Esse processo de, bem que tu falou, de identificar mesmo, assim, porque quando primeiro eu comecei a olhar para essas coisas, querer mostrar elas, né? Por exemplo, naquela gaiola dentro do aquário, eu chamei ela de estimação. E aí a gente, como artista, tem muito essa questão do título, né? Que é sempre uma das... Às vezes o título vem antes do trabalho, né? Então, é uma coisa muito também da história da arte, assim, né? Da importância do título, que o título, às vezes, complementa o trabalho, né? Existem diversos trabalhos na história da arte que tem essa relação com o título. Então, para mim, o título sempre foi importante, não só como uma questão de identificação, mas como algo que complementa o trabalho, né? Algo que total, estimação, intimidade, total. E essa coisa de uma estimação, de valoração, né, assim, de estimar, de medir também, né. E esse se chama fundos, então também tem uma relação econômica, né, assim, digamos, esse vídeo se chama fundos, então tem uma questão também com essa, tipo assim, teus bens, né, tem um diálogo com essa questão, então os títulos têm um sentido também, assim, de ampliar as relações, né, só que nesse caso não, né, nesse caso aqui eles são diretamente, não é ressignificativo, né, ele é realmente um título, um nome que identifica dentro da estranheza do que é a coisa, porque a primeira ideia que surgiu é realmente bem simples, assim, que era o fato de que não dava para ver os objetos, né? Muitos são pequenos, muitos estão sobrepostos uns aos outros, e eles não se encontram, né? E não são visíveis, né? Um está na frente do outro. E aí eu pensei nessa ideia de identificar como uma espécie de lista, de um inventário mesmo, assim, sabe? Que a gente faz quando, tipo, para quando a pessoa morre, né? E aqui em casa tem essa questão do inventário, né? Que é o pátio não tem inventário, então eu cresci com essa questão do inventário, que o avô morreu, não fez inventário, blá, 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 tinha que fazer um inventário. Então eu cresci com essa questão do inventário do pátio, da relação desse terreno, desses bens, digamos assim, com essa ideia do inventário, que é um termo que eu uso em outro trabalho, mas eu não nem vou mostrar, que eu trabalho com as nozes, que eu chamei de inventário, que é tipo, esse inventário aos mínimos detalhes, cada noz que cai no chão, né? Mas tem uma relação, assim, com essa ideia, né, dessa espécie de um inventário de fundos, né, uma espécie de inventário de uma lista de inventário do que tu tem, né, do que tu tem guardado. Então, vem muito dessa ideia. E também, assim, no texto, nesse texto que eu escrevi, cadê aqui? Tem um trecho, e aqui também tem uma coisa de fantasma, né? Aqui tem essa coisa de fantasmagórica, dessa fumacinha que vai saindo, e aqui no texto que eu escrevi em 2000, não me lembro quando, mas antes desse vídeo, tem uma reflexão sobre a coisa do fantasma e da morte, né? Que eu falo assim, falo da angústia, né, desses objetos guardados, e aí eu comento assim, um dia não haverá espaço para tudo,
Não é por isso que as coisas precisam morrer de verdade? Os fantasmas não ocupam lugar algum. Eles são de fumaça invisível, quase branca. Então eu estava pensando também nessa ocupação do espaço fantasmagórica, né? Dessas coisas que estão uma por cima da outra e, né? E que de certa forma também vai tomando um corpo. E uma coisa nesse vídeo que é o detalhe do fim, assim, que é isso é importante, vou até deixar rolando. Que as palavras elas vão perdendo também, elas também vão ficando desbotadas, né? Elas também vão morrendo e vão ficando só uma marca delas ali, de certa forma. Então, esse processo de tentativa de nomear, tentativa de identificar, tentativa de entender, também tem sua temporalidade, né? Também tem a sua vida. Acaba que é um comentário sobre isso. E aí, no final, esses objetos vão desaparecendo e conclui com uma nuvem de nomes que remetem a esses objetos desaparecidos, né? Mas que também já é uma coisa informe, que a gente já não lê, que a gente já não tem acesso de uma forma racional, digamos, a ela. Ela se torna uma nuvem, um fantasma, também uma mancha, né? E aí também é isso, é sobre esses processos, muito mais de uma tentativa de controlar, de nomear, de entender, de localizar essas coisas todas, do que de fato concluir isso, né? Então é muito mais sobre esse processo constante do que de uma permanência disso. Então esses nomes tão racionais, né, tão identificatórios, tão normativos, tão crachás em cima, eles também estão em decomposição, digamos assim. Né? E, apesar de eles permanecerem aqui um pouco mais do que os objetos reais, digamos assim, esses nomes também estão se apagando também. Então, um pouco sobre essa temporalidade, né? Eu acho que, digamos, com essa escolha formal que eu fiz, eu acho que é um pouco sobre isso que eu estou tentando falar ou tocar nesse assunto, né? Sem de fato ter uma conclusão, né? Sem de fato defender uma causa, não tem uma mensagem, né? Digamos, é só meio que uma observação sobre a passagem do tempo da vida, né? Dessa impermanência mesmo, quase como uma coisa meio filosófica, assim, meio uma reflexão filosófica, assim, sobre a temporalidade da vida, né? E dessa tentativa de dar nome, de segurar, de reter, de guardar. Porque é isso, né? O que são esses objetos guardados? É esse processo dessa dificuldade de let it go, né? Essa dificuldade de botar fora algumas coisas, né? Então, essa tentativa de segurar, de guardar tudo que tu vive, de tudo que tu faz, de tudo que tu tem, sabe? Então, assim, é sobre esse conflito humano, digamos, né? Que ele é mental, ele é material, ele é espacial, né? Ele é digital, os arquivos do computador, né? Assim, as nuvens. Então, é sobre isso, sim, esse processo, né? E, de certa forma, como eu falei, tem uma metodologia nesse vídeo, especificamente, que ela perpassa, de uma forma geral, o meu processo artístico, né? Que é um pouco essa tentativa de viver e registrar a vida e narrar e ficcionalizar. Exato, a mão na parede também. Claro que eu não tinha, não foi isso a minha intenção quando eu era criança, conscientemente, né? Mas acontece que é o que é feito, né? Acaba que é feito. E, por exemplo, quando eu comento sobre coisa do avô, essas gaiolas guardadas, é um pouco também a memória do avô, né? Assim, no caso, não era... No caso do pai da minha mãe, assim, tem uma questão de família, né? Assim, de não botar fora a coisa da pessoa que já morreu, assim, isso é uma coisa bem, bem forte, né? Assim, as pessoas, geralmente a gente tem dificuldade de lidar com os vestígios que as pessoas que morrem nos deixam, né? Então, um pouco sim sobre isso, sobre essa reflexão que vai do íntimo, do familiar, mas também isso vai entrando, assim. Porque, por exemplo, na minha dissertação, eu faço uma reflexão com a história da arte, né? Desse se deparar enquanto um jovem artista, ou se deparar com o campo da arte como esse lugar que já tem, tipo, muita coisa antes de mim, assim, né? Tipo, esse herdeiro, né? O Derrida ele diz, eu me vejo como um herdeiro da cultura, né? A gente sempre já nasce e já existe um mundo antes de ti, e tu se depara com esse mundo e tu tem que escolher dentro dele o que tu vai querer fazer permanecer vivo, né? Assim, então, um pouco esse processo também
de se deparar com a tua herança cultural, a tua herança, nesse caso, material mesmo, né? E como que tu vai construir a partir dela, né? E isso dá para pensar tanto na materialidade mesmo, quanto na questão da cultura, né? Do tipo assim, com quem está dialogando, né? Artisticamente, por exemplo, na história ou na contemporaneidade. E isso é uma coisa que é importante também. Na verdade, é isso que eu quero falar agora, assim, que então, a partir do meu processo da graduação, eu fiz um livro na graduação, que se chama Livro Título. E aí, nesse livro, eu quis colocar em diálogo o meu processo nesse momento, né, em 2012, me formei, e o processo das pessoas que estavam perto de mim, que eram os meus colegas artistas, que inclusive a Letícia e o Juliano fazem parte desse livro, que eram os colegas com os quais eu estava me formando. Eu comecei a pensar muito sobre essa ideia da formação, né? Sobre essa ideia de estar se formando em artes, né? E isso me atravessa, assim, essa questão da formação, e chega até no doutorado, onde eu dou continuidade a esse projeto. Eu fiz esse livro na graduação, no TCC, e fiz esse livro também no mestrado, uma segunda versão, e no doutorado eu fiz uma terceira versão. É um livro que está sempre tentando, de alguma forma, contar mostrar esse processo de formação artística a partir da minha formação artística, né, e das relações com os outros que fazem parte dessa formação, das outras formações que fazem parte dessa formação. Daí, na minha dissertação, eu chamei de formações associadas, que é essa ideia das coisas que se formam uma relacionada com a outra, né? Essa participação do outro. Então, vai desse lugar, né? Primeiro, essa observação para casa, para essa família, e aí depois, na graduação, eu quis olhar para esses colegas, para essas pessoas próximas, mas já num outro nível, assim, né? Para os amigos, para um outro nível, uma outra relação de outro, né? Uma outra relação com o outro, que também nos constitui, né? Além dessas histórias do vô, da mãe, da família, as histórias dos amigos, os trabalhos dos amigos, os processos dos amigos, dos colegas, né? O quanto eles também formam o meu processo, né? Falar sobre isso. E a gente tem muito assim, essa coisa na arte de falar das referências artísticas, né? Faz parte do nosso processo acadêmico, né? Falar das referências artísticas. E eu achei importante falar das referências que a gente não cita geralmente, né? Que são esses colegas, né? Que são essas pessoas que estão tão próximas, que é tão também tão comum, tão habitual, que a gente nem pensa neles como uma referência, né? A gente pensa eles como um colega só. E a referência vai ser, tipo, o Duchamp, né? As pessoas da história da arte. E aí eu quis falar dessas referências que estão mais perto mesmo, assim, sabe? E isso veio anteriormente, que em 2007, nesse mesmo momento que eu fiz essas fotos do galpão, eu também fiz um trabalho que foi um livro digital, numa aula de tecnologia, arte digital, em 2007. E aí foi um livro que eu fiz, a proposta da professora era fazer um trabalho sobre o percurso da nossa casa até o Instituto de Artes, e tirar fotos desse percurso até o Instituto de Artes, e fazer tipo um livro, um guia, assim, desse caminho, né? E aí eu fiquei pensando mais profundamente no sentido o que seria esse percurso que leva alguém a ir para o campo das artes, né? Fiquei pensando nesse sentido. E aí eu fui olhar, eu peguei assim um monte de coisas guardadas, porque eu sou uma pessoa acumuladora, né? Vocês já viram pelo Galpão dos Fundos. E aí eu comecei a pegar todas essas coisas guardadas e fiz um livro, assim, escaneei tudo, fiz um livro que era uma aula de arte digital. Mas eu não pensei sobre isso nunca mais, assim, fiz um trabalho, isso aí. E aí quando eu fui fazer o livro da graduação, eu me dei conta que, de certa forma, eu já tinha começado a fazer esse trabalho desse livro. Que eu estava chamando de romance de formação, naquele início, assim, que é um tipo de gênero literário que é um romance que apresenta um tipo de formação de algum tipo de indivíduo, assim. É um gênero literário que é diferente da biografia e da autobiografia, né? E aí eu estava pensando muito nessa ideia da narrativa de formação, né? De um gênero artístico que fala sobre formação. E aí eu até botei esse trabalho eu doei para a biblioteca, eram folhas soltas, era um bloco, mas virou folhas soltas.
E aí eu doei para a biblioteca do Instituto de Artes, mas na minha dissertação eu botei como um anexo, eu escaneei ele todo de novo e botei como anexo. E eram coisas assim, tipo a certidão de nascimento, bilhetes do colégio na época, né? Porque eu tinha 18 anos na época, eu ainda estava muito, muito próximo ainda da vibe colégio. Eu, tipo, dei oi para todo mundo no MSN e copiei, colei como cada um respondeu. Fui fazendo umas experimentações bem doidas, assim. Tipo, a sorte do dia eu adoro essa. A sorte do dia Meu Deus, não. A sorte do dia do Orkut. Não sei se vocês lembram. Que o Orkut tinha a sorte do dia. Eu peguei algumas sortes do dia e botei aqui também. Então, assim, essa relação da formação, né, de como cheguei no Instituto de Artes, completamente fora, né, assim, da questão especificamente da arte mesmo, né? Comecei a olhar para essas coisas completamente aleatórias, tipo cartinhas de namorinho de colégio. Aqui é interessante, que também é uma coisa importante, que é um texto, um trecho de uma avaliação de professora, assim, né, do colégio, da primeira série. Reconheceu os elementos que compõem o ambiente onde vive e percebeu as mudanças que acontecem com os seres vivos. Características, evolução, sobrevivência. Concluiu que o tempo é o fator de mudança nesses seres e nos lugares, empregando noções de presente, passado e futuro. E aí eu achei muito bom, porque é muito isso, assim, né? Tipo, a professora estava me dizendo que eu aprendi isso tudo, né? Mas, na verdade, isso aí era o conteúdo que ela queria que eu tivesse aprendido, assim, né? Eu não cheguei a essas conclusões, né? Isso aí era o tema. Mas é muito interessante que eu comecei a pensar, assim, como a gente se é formado, né? Por isso que dizem da gente, né? De crescer com esses recados que te dizem, você é isso, você aprendeu isso, você é aquilo, você... E aí, nesse livro, especialmente, essa questão da identidade se dá aí, tipo, de como a gente vai se formando com esses bilhetinhos que a gente ganha dos outros, né? Com essa avaliação da professora, com o namorinho, com a mensagem do Orkut, com as conversas do MSN. Como a gente está recebendo o tempo inteiro um monte de informação que está te dizendo quem tu é, né? E aí eu percebi que nesse livro era como se fosse um apanhado disso, né? E aí quando eu quis dizer, como que eu cheguei aqui, era isso, eu cheguei aqui com isso, assim, sabe? Eu cheguei aqui porque a professora me disse isso, sabe? Assim, quer ver? Vai ter um outro. Aqui é muito bom também, da primeira série. O Eduardo é um aluno. O Eduardo é um aluno dedicado e responsável na realização das tarefas da aula e de casa, demonstrando maior interesse pelas atividades artísticas. Mantém um bom relacionamento com os colegas e com a professora. Algumas vezes dispersa-se do trabalho que é proposto, brincando e conversando com o colega do grupo. Tipo, eu até hoje sou assim, né? Assim, então, essa coisa que de alguma forma, as pessoas vão te dizendo, né? Assim, tipo, desde criança as pessoas diziam, o Eduardo gosta de arte, o Eduardo desenha, o Eduardo não sei o quê. Então, assim, de alguma forma, tu vai sendo levado, né? Tem o teu interesse, tem teu desejo e a tua vontade, mas muito a gente vai sendo levado, né? Pelos enquadramentos dos outros, os enquadramentos que os outros fazem da gente. E aí esse livro era sobre isso, assim, né? Só que eu não tava me dando conta, na verdade, nem pensava jeito. Foi uma coisa super intuitiva mesmo, assim, que eu fiz na época. Tipo, isso aqui era uma foto de fiz uma sequência de frames de um vídeo que a gente fez no colégio. Que daí no colégio a gente tinha uma aula que a gente fazia, tinha que fazer um filme. Então essas experiências que de alguma forma foram me inspirando a pensar alguma coisa artística, né, digamos assim, e que não eram sobre arte, não era nada sobre arte. Aqui era um texto que aí é a próxima coisa que eu quero falar. E aqui nesse texto de 2007, foi a primeira vez que eu experimentei escrever, assim, como parte do meu processo artístico, e eu fiz esse texto que eu vou ler, meio tentando ser literário, assim, tentando ser poético. E aí diz o texto: estamos sentados no sofá, um ao lado do outro. Eu já conheço aquele olhar confidente. Já ouvi diversas vezes. Mas desta vez não está só. Vem com medo, com aquele brilho úmido que antecede as lágrimas. Isso sempre me emociona. Ela aperta as nossas mãos como no dia em que disse que ele ia embora e diz: gosto de mulher.
Ah, são tantas dúvidas, mas eu já sabia, como sempre. Juntos a abraçamos e eu te amo. E desculpa, não tenho vergonha de ti. Mentira. Sou ainda um mentiroso. Ela não. E aí, nessa época, eu tinha 18 anos, então eu ainda não tinha nem me assumido gay, assim, nunca tinha ficado com homens, eu tava, tipo... e aí, nesse texto, eu tava falando sobre a experiência da minha mãe, que a minha mãe é lésbica, de quando a gente era criança, ela nos revelou, nos contou que era lésbica. Então é isso, né? Esse enfrentamento de questões. Nessa época, quando eu fiz esse texto e levei para disciplina, era uma coisa muito difícil para mim falar sobre isso, sabe? Eu tava, tipo, entrando no galpão escuro, sabe? Eu tava, tipo, enfrentando uma coisa desafiadora para mim, sabe? E aí, esse processo dessa relação com a mãe se tornou muito forte para mim a partir daí, sabe? Comecei a desenvolver diversos trabalhos. E no meu doutorado, o foco que eu fiz para o livro, para esse terceiro livro, foi justamente essa relação com a mãe e as relações mais íntimas, assim. As relações mais próximas, as relações amorosas, as relações afetivas das pessoas que estão, tipo, namoros, amores, mãe, pai, sabe? Essas coisas que são muito, muito íntimas, muito próximas, assim. E aí foi esse meu foco, o corpo, a sexualidade, o gênero, né? O meu foco foi assim. E aí, a partir dessa perspectiva aí, desse texto sobre a minha mãe, nasceu um outro braço, assim, digamos, no meu trabalho, sabe? Um outro tentáculo no meu trabalho, que foi essa reflexão sobre o corpo, sobre o gênero, sobre sexualidade, e muito no primeiro momento olhando para ela, né, lidando com esse conflito que foi para mim durante a infância a sexualidade dela, e depois finalmente saindo do lugar do eu sou ainda um mentiroso, né, e começando a falar de mim, né, me descobrir também, olhar para esse corpo não só em relação às gaiolas, os aquários aos objetos os objetos do passado, mas esse corpo enquanto um corpo presente no mundo e um corpo em transformação, em processo de autodescoberta permanente, né? Comecei a me interessar por esse processo também. Não só olhar para fora, não só olhar de fora para si, mas também crescer por dentro, digamos assim, né? Me libertar também, né? De alguns preconceitos, enfim. E comecei a pensar que o processo artístico também é libertador libertador nesse sentido. Teve um momento que eu cheguei a me questionar, assim, como é que eu vou ser artista se eu não consigo botar em prática os meus desejos, né? Assim, então, esse processo de botar em prática os desejos, eu comecei a entender que o processo artístico também é fundamental por esse viés, assim, sabe? Então, não só uma arqueologia do nosso mundo, mas principalmente uma intensificação da nossa vivência nesse mundo, né? Claro que existe um olhar para o passado e um olhar para as coisas que estão morrendo, mas também coloca uma profundidade e um calor, digamos assim, na vivência do presente, né? Na intensidade do presente. Bom, enfim, e aí esse livro, várias coisinhas, várias fotos, desenhos, a imagem do vestibular, desenhos de criança, várias coisas, né? E aí depois eu acabei desdobrando ele um crachado, um curso de artes gráficas que eu fiz quando eu era adolescente. Diversas coisas, brinquedos, uma pintura que eu tinha feito na aula de pintura, um autorretrato, um recorte, né, do autorretrato, os crachás, as identidades, né, essas carteirinhas que nos identificam, a foto do primeiro dia de aula, foto de criança, tipo, todas essas listas de chamada do colégio, todas essas digamos, concursos vestibular, meu nome na lista do vestibular, todas esses enquadramentos, esses registros, essas inscrições que de alguma forma te dizem, tu é isso, tu está aqui, você existe, você passou no vestibular, você sabe assim que nos localizam no espaço-tempo, digamos assim. Essas listas de presença todas. São documentos, assim, esses né? Documentos que faz aquele... Lembra daquele texto do Arquivar a Própria Vida também, né? Porque são documentos que nos identificam, que nos dão identificam, assim, socialmente, né? Alguns que nos são exigidos, né? Sem eles a gente não tem uma vida ou não é reconhecida a nossa existência, mas tem outros documentos ou coisas que a gente vai arquivando que
têm outro caráter, assim, né, mais afetivo, que vão, enfim, construindo, consolidando, assim, construindo uma história, né, um pouco, vão Vai, criando vai pra gente lapidando, uma história, vai né, lapidando, né? Tem um porque não é tudo caráter. que a gente guarda também, né, isso é Exatamente. curioso, assim, tem coisas que a gente, ou então tem coisas que a gente guarda e em determinado momento aquilo para de fazer sentido, a gente joga fora. Então, não é uma coisa estática também, né? Não, exatamente. Eu penso muito nesse trabalho do Pennoni como também uma metáfora desse processo, assim, que é desse enquadramento, né, desse identificar, desse documentar, como algo que retém uma coisa, né, que esse trabalho se chama Crescerá, mas só nesse não continuar a crescer, mas não nesse ponto. E é uma mão de bronze que segura uma árvore, e a árvore continua crescendo, mas menos ali. Ela vai engolindo, né? Essa mão é muito linda. Ela vai engolindo essa mão. Cadê? Aqui. Ela vai engolindo essa mão, né? E ao mesmo tempo tem uma. Eu penso muito nisso, assim, nesse registro, nesse nome, nesse enquadramento, nessa inscrição que a gente faz. Ela segura, ela mantém, ela identifica, ela fixa algum tipo de momento, algum tipo de identidade, algum tipo de localização no espaço, no tempo. Porém, a coisa transborda, né? A coisa continua crescendo. Não é, ela não dá conta de segurar a existência, digamos assim, né? As coisas são maiores, né? A gente é maior do que o nosso nome, a gente é maior do que o nosso gênero, a gente é maior do que a roupa que a gente usa, a gente é maior do que qualquer coisa que nos enquadre, né? Que nos identifique e que nos diga que a gente é isso, né? A gente está num processo de transbordamento sempre. Porém, essas coisas, de alguma forma, elas marcam alguma coisa. E, de alguma forma, elas têm uma beleza também, como esse trabalho. Por isso que eu penso nele como um exemplo, sabe? Porque tem uma beleza em conseguir olhar para isso, sabe? Em conseguir ver que esse processo ele é contínuo, mas ao mesmo tempo, se não tivesse essa mão marcando ali, a gente não ia ter essa visão desse crescimento dessa forma, que é muito bonita, sabe? Que é muito interessante e que faz a gente pensar em um monte de coisa. Então, essa relação entre a tentativa de fixar e esse crescimento que não para de transbordar, ela é interessante justamente nesse encontro, né? Nesses dois momentos, nessa tentativa e nessa incapacidade, mas nessa tentativa constante, né? E eu fico pensando muito nisso no processo, sabe? Que a beleza está justamente nisso, nessa coisa que se escapa, mas ela não é assim, se escapa é pronto, não vou fazer mais nada, então só vou viver a vida. Não, tem uma tentativa, né, de contar uma história. Tem uma tentativa de identificar alguma coisa aí, né? É isso que eu acho que é mais interessante para mim, assim. Tá. Eu não sei. Tipo, eu teria mais coisas para falar, mas já passou uma hora, né? Até que horas, como é que é aqui? Acho que, de repente, a gente pode abrir para Tá. conversa um pouco, qualquer coisa, se quiser falar, né? Acho que daí puxa também outras coisas, assim. Sim. Não, o que eu teria para mostrar aqui seria mais o trabalho do doutorado. Eu acho que eu posso mostrar o. Cadê? Espera. Ué? Tá, é aqui mesmo. Ó, o Juliano tá pedindo, mostra. Podia mostrar um pouco, até porque eu fiz anotações e eu adoraria te perguntar sobre Tá. a questão do doutorado, porque eu acho que, eu tenho a impressão que tu vai falar agora, que isso se organiza de outra forma também, né? Assim, vai não uma outra forma, mas começa a trazer outros nomes também. Enfim, fala aí um pouco do doutorado. Não entendi. Fala, explica melhor. Como Não, acho assim? que tu cria. Não, quando tu cria nomes para esses modos Tipo de. ganimédico? O Ganymédico, e tem um outro nome que eu não consigo lembrar, mas assim, quando tu consegue identificar que toda essa. Tem algumas palavras que tu traz na tese, assim, né, mas que tu trouxe hoje também na tua fala, que é, por exemplo, a coisa do fantasma, Aham. e, e enfim, uma espécie de uma contradição aí que tem, né, entre a questão daquilo que pode ser identificado, que nos localiza para aquilo que escapa e que, né? Mas eu acho que tu
na tese, pelo menos, me parece que tu traz isso de uma maneira evidenciando o lado coletivo, assim, o aspecto coletivo dessas formas de identificação, de alguns modos de subjetivação, que a gente está, digamos assim, todo mundo implicado e tal, e como que isso pode ser, de alguma forma, ultrapassado por um projeto, um processo artístico, né? Então, é mais nisso, assim, tu nomeia isso, e acho que tem a questão ainda afetiva, mas tem uma elaboração, digamos, que sai um pouco da questão, digamos, familiar, pessoal, individual, para um coletivo, né? Sim, total. Porque eu via desculpa, fala. Que eu acho que seria legal, não sei se tu quer falar, se vai estar nessa tua apresentação, seriam os GIFs também. Porque os GIFs, parece que eles já estão um pouco... Nesse livro que tu mostrou agora, tem aquela sequência de fotos, por exemplo. Assim, aquilo ali lembra muito os GIFs. Total. E como que isso se desdobrou nos GIFs, sabe? Mas, enfim, vou deixar. Era mais esse o comentário. Tá, com certeza, o processo da tese eu considero uma espécie de amadurecimento nesse sentido, sim, porque eu acho que existia uma indicação, eu chego a falar na tese isso em algum momento, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, bom, deixa eu falar, o título da tese, então, eu coloquei o livro, né, gente, que eu comecei a fazer em 2012, 2011, 2012, que foi aquele projeto final do TCC, que se desdobrou depois na dissertação e para o doutorado. O nome que eu dei para ele é esse, é título, é um espaço em branco com entre parênteses, título como um formulário para preenchimento, assim, né? Falando dessa ideia dessa marcação, né? Não dando um nome, tipo um sem título, mas é diferente do sem título, é um título por vir, digamos, e ao mesmo tempo um convite a dê um nome você, né? Assim, todos os livros se chamam título. É isso que eu ia te perguntar. Então, o teu título de bacharel veio com esse título. O título livro de mestrado veio com o mesmo título e o teu título de doutorado, de doutor, né? O livro, sim. Porque, assim, teve essa questão. Surgiu essa questão. O livro é a dissertação, o livro é a tese, o livro é o TCC. No TCC já surgiu essa questão, né? E aí, no TCC, eu fiz um livro e um texto de TCC falando sobre o processo do livro, de como eu tinha chegado no processo do livro, que surgiu a partir de um outro trabalho, que é aquele do Trevo e tal, tipo, todo um trabalho que eu tinha ligado muito inspirado pela Herda, que era nossa professora e foi minha orientadora também, que era muito inspirado basicamente uma cópia do trabalho dela. O trabalho dela se chama Você Me Dá Sua Palavra, e ela pede para as pessoas escreverem uma palavra no perdedor. E aí eu fiz um trabalho que era O Que É Teu É Meu, e aí eu dava um convite para as pessoas escreverem ou produzirem alguma imagem, alguma coisa assim. E esse processo de o que fazer com essas respostas foi me levando a pensar o livro, né? E aí esse projeto do Trevo se tornou um capítulo do livro, tá? Mas aí ele se chamou título. Eu vou chamar de título, mas não é título, né? É tipo espaço vazio, entre parênteses, título. Não tem muito uma pronúncia para isso, né? Então eu vou chamar de título. E se chamou título, que era o nome do meu blog na época. Eu tinha um blog que tinha esse nome. Daí eu, mudei o nome do blog e roubei o nome do meu blog para o meu livro. E o livro era um processo, da graduação, eu lancei o livro como um projeto em aberto, para durar 10 anos. Agora já não sei mais se vai durar só 10 anos, porque acabaria ano que vem e eu tô com pena de acabar. Mas a ideia não era um livro que fosse um livro só, mas uma série de tentativas de escrever um livro, né? Então eram versões, várias versões. E aí eu apresentei a versão, e ele se apresenta como versão já, né? Então eu apresentei a primeira versão na graduação, depois na dissertação apresentei a segunda versão de título, né? Título, versão 2, e agora no doutorado fiz título versão 3.
no título versão 3, na tese, doutorado, finalmente eu consegui fazer o que eu queria, que era juntar as duas coisas. O livro da dissertação também foi um livro, até tem foto dele aqui. Foi um livro... Aqui, ó. Esse aqui. Um livrinho impresso, digital, lombada, tudo. O primeiro livro fiz ele todo construído à mão, assim. E esse é mais um livro com cara de livro, digamos assim. E também foi isso, foi o objeto, o livro, e a dissertação separada. A dissertação se chamava Formações Associadas. E aí a Formações Associadas à dissertação, que falava sobre o processo de construção do livro, né? O livro era meu objeto, meu trabalho, que seria exposto, assim, na exposição do IADA, dos formandos, tipo isso, assim, sabe? Mas não foi, no fim das contas, né? Enfim. E aí, no terceiro livro, que foi meu projeto de doutorado, que eu fui fazer no FRJ, eu queria que o livro fosse a tese, porque eu não tinha conseguido fazer isso ainda, entendeu? Eu queria fazer o que até agora não tinha conseguido fazer. Na dissertação, eu não consegui fazer, porque o professor, o meu orientador, que era o Hélio, achou que não era legal. Achou que era legal que tivesse uma dissertação mesmo, estilo dissertação mesmo. E eu queria fazer um livro mais desconstruído, tal, uma coisa assim, questionando a universidade e tal. E no fim das contas não deu certo, e no fim das contas eu amei que ele não deixou, porque não ia ficar bom mesmo. E aí, para a tese eu consegui fazer, incluindo, aí que tá, o teórico dentro, né, do livro. É isso que eu fiz. Aquela ideia de fazer desconstruir o teórico pelo poético, eu acabei vendo que não tinha nada a ver, porque eu tinha o interesse de fazer uma coisa teórica, entendeu? Eu estava pesquisando teoricamente, estava a fim de falar teoricamente. Não queria abandonar o teórico. Então, o que eu fiz foram 4 capítulos, e o último capítulo é o capítulo que eu chamo de capítulo poético, artístico, que é, tipo, todos os capítulos, os 4 capítulos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Então, ele se chama título. Tem uma capa, que é uma capa falsa, digamos assim, que eu chamo de título, que é o nome do livro. E aí, depois, uma identificação. O primeiro era o romance de formação, é o gênero, né? O gênero do livro. Eu fui fazendo um acúmulo de gêneros, tipo, um pouco naquela lógica daquela identificação que vai se apagando, né? O primeiro livro, a versão 1, era um romance de formação. Eu chamei de romance de formação, a identificação de gênero dele era romance de formação. O segundo livro da dissertação eu chamei de antologia de formação. O texto da qualificação do doutorado eu pensei em chamar de tragédia de desenvolvimento, porque é uma identificação que aquele cara do Tudo que é Sórdido se Desmancha no Ar... esqueci o nome dele, gente. Esqueci o nome dele. O autor do Tudo que é Sórdido se Desmancha no Ar chama de tragédia de desenvolvimento o Fausto do Goethe, porque ele fala do desenvolvimento da modernidade, que é intrinsecamente destrutivo, né? O progresso da modernidade, da tecnologia da modernidade, destruindo o mundo, né? Então ele chama de uma tragédia de desenvolvimento. E aí eu estava pensando nessa ideia da formação como também uma destruição. Mas no fim das contas acabou que não foi legal, não deu certo, mas eu achei legal manter aqui como uma tentativa do passado de dar nome, né, para esse livro. E, por fim, ficou tese de doutorado. E aí o título, enquanto tese mesmo, né, porque o meu orientador não aceitou que fosse só título, e, obviamente, né, depois para botar no sistema isso já é complicado, só de ter junto já é complicado, imagina se fosse só isso, né. E aí eu botei, então, o enquadramento performativo como trabalho de arte. E esse é um termo, então, que eu meio que inventei a partir de outros termos, assim, fiz uma montagem de termos e chamei de enquadramento performativo, que é todos esses processos que a gente está falando, né? Dessas inscrições todas, dessas documentações todas, que de alguma forma enquadram e produzem essa identidade pelo viés performativo, né? Muito em cima da Judith Butler, pela questão da performatividade de gênero, né? Que a identidade de homem, a identidade de mulher, ela só existe enquanto um padrão que é repetido, performado pelos corpos. Não é uma coisa natural, né? Tanto que ela muda de tempos em tempos, né? Então, essa ideia dessa identidade que existe enquanto repetição daquilo, né? Não como algo que é natural, né? Então, pensei esse enquadramento performativo no sentido dessa coisa que enquadra
e performativamente, nessa repetição, né, ela produz essa identidade, né? Então, esse processo de enquadramento performativo, de uma forma bem ampla, desde da identidade a todas essas coisas que nos dizem que nós somos, que eu estava falando, né? Mas também pensando isso dentro do processo de arte, quando a gente faz um portfólio, quando a gente faz um currículo, quando a gente faz uma mini bio, quando a gente faz um site, além do próprio trabalho, né? E como isso é algo, esse enquadramento performativo de identificação também faz parte do processo artístico, mesmo quando ele não é um assunto no teu trabalho, um artista produz, né? Ele produz enquadramentos que vão produzir uma identidade de um artista, né? Que vai diferenciar esse artista de, sei lá, um médico ou uma outra profissão da sociedade. E aí eu faço uma reflexão nessa tese sobre esse processo de enquadramento como um trabalho de arte. Tanto isso enquanto obra de arte, mas isso também como parte do trabalho do artista, né? Assim, tem uma multiplicidade, digamos assim, de sentidos nesse título. E aí eu comecei apresentei o processo no início, né? São 4 capítulos que eu tento falar do enquadramento performativo como um trabalho de arte de pontos de vista diferentes, de métodos diferentes, digamos, de modos diferentes. Os 3 primeiros capítulos são teóricos, os 2 primeiros são uma tentativa de localização de um padrão normativo de identificação. O 3º capítulo é uma tentativa de é possível sair desse padrão normativo de identificação, mas teoricamente, a partir de autores, a partir de imagens de outros artistas, né, fazendo essa reflexão. E aí, no 4º capítulo, que o Pátio de Casa Parecia Maior, é o nome, eu apresento uma série de trabalhos a partir dos quais eu acredito estar refletindo sobre a questão do enquadramento performativo como um trabalho de arte através de uma prática artística, não de uma prática teórica, né? Não de uma narrativa teórica. E aí o livro 3, ele é essas 4 partes, digamos assim. Né? Isso tudo porque eu fui para o Rio de Janeiro muito, enfim, em cima desse desejo de olhar para esses... Porque até então eu já tinha feito os 2 livros, todos em cima dessa questão do gaiola, do aquário, dos fundos, dos colegas, dos trabalhos de arte, dessa relação com os espaços de arte. Só que tinha uns outros trabalhos que eu estava meio que deixando de lado B, digamos assim, né? E os GIFs eram um deles, inclusive. E que não estava aparecendo nesses livros, que nunca cabia nesses livros que eu tinha feito até então. E aí, quando eu fui para o Rio, o meu foco era o corpo. Eu comecei a desenvolver um projeto chamado Corpo Sobre Mundo, para o Instagram, principalmente, de performance para as redes sociais, fazendo uma reflexão sobre esse corpo que se transforma em imagem, né? Esse corpo que se transforma em imagem nas redes, né? Imagem cotidianamente sendo visível, exposta. E aí eu fui fazendo, durante os anos de doutorado morando no Rio, uma profunda imersão nessa temática, assim, do corpo sobre o mundo, da sexualidade, da imagem da sexualidade e do gênero em diálogo com as redes sociais, com a produção de imagens de si, com os aplicativos de pegação, tudo isso, né? Comecei a me interessar por em trazer esse mundo, digamos assim, para o meu processo artístico. E pensando o livro, principalmente a partir desses trabalhos, especialmente a partir daquele texto lá que eu falo sobre a minha mãe, né? Assim, então, tipo, pegando essa outra raiz do meu processo e aprofundando nela, olhando para ela. Daí foi isso que eu fiz nesse tempo de processo. E aí eu fiz o livro, trazendo os trabalhos, fazendo uma... Calma, gente, tá uma bagunça. Eu começo o livro com esse texto aqui, que é um texto que a minha avó me contou da vida dela, nas conversas que a gente tinha antes dela morrer. Ela morreu no ano que eu fui para o Rio, e aí também tinha esse luto, né? Eu também estava vivendo esse luto da minha avó, que morava com a gente no nosso pátio e tal. E aí eu comecei o livro, a primeira página do livro,
dessa parte do livro, né, do Pátio de Casa Parecer Maior. A primeira foto é um retrato da minha avó, só do cabelinho branco dela. E aí eu misturei, assim, fui misturando fotos com textos. Esse texto aqui é um texto a partir de narrativas que ela me contou da vida dela nas nossas conversas, principalmente quando ela estava nesse lugar aqui, que ela ficava sentada tomando sol. E é tipo uma biografia reduzida, assim, dela, né? Vou ler rapidinho para vocês, que ele é curto, só para terem uma ideia, assim, do tom. A esposa do maquinista morre. 3 filhos pequenos viajam para Jari, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. A curandeira diz que suas filhas só podem ir embora casadas. A indiazinha é entregue ao viúvo. Uma casa em Porto Alegre. A menina limpa, cozinha e cuida das outras crianças. O marido dirige o trem. Gravidez, nascimentos. Viúva com 6 filhas. Câncer. As irmãs se separam. A mais nova tem medo quando o dono da casa aparece sem roupas. Mudanças. Estudos. O encontro com um professor de matemática. Sangue. Hospital. Filhas. Trabalho. Igreja. Ela faxina a escola onde as meninas estudam. O marido é funcionário do Estado. O terreno ficou maior quando derrubaram o muro do meio. Uma casa de madeira, depois tijolos, araras, gaiolas, conversas no quintal, memórias curtas, bloco de notas. Que eu tinha anotado essas coisas no meu bloco de notas, daí eu peguei do bloco de notas as anotações e transformei aqui nessa página do livro abrindo nessa lógica da ancestralidade, né? Começando a partir desse ramo da avó, desde lá da mãe dela, né? Até ela, e passando depois para aqui uma foto dela, um retrato dela, e depois comecei a fazer um levantamento a partir da minha mãe, assim, dos trabalhos que eu tive com a minha mãe. Esse aqui foi um retrato que eu fiz com ela em 2008, um ano depois daquelas fotos, daquele texto. E aí eu comecei a trazer também textos mais autobiográficos também, a partir das histórias que a minha mãe foi me contando ao longo da vida, né? Só vou ler essa aqui primeiro. Observando seu pai, aprendeu tudo com facilidade. Cortar lenha, cavar buracos, carregar um carrinho de mão. Sem camisa, corre pelo pátio. Os seios começam a crescer, acompanhados por palmadas e um vestido. Que ela contava muito assim de quando ela era criança, que ela pequenininha, que ela andava peladinha assim que nem o pai dela. E aí depois quando ela virou menina, ela teve que parar de se andar assim. Então para ela foi muito forte. Então ela tipo, não queria, daí ela apanhava para vestir o vestidinho igual da irmã aqui, né? Que é o vestidinho de menininha. Então já essa violência de gênero aqui, né? Então a minha mãe via contando essas histórias e eu ia percebendo toda uma história de violência de gênero que já vinha da avó, né? Dessa questão da, das mulheres, do trabalho doméstico, enfim, da exploração, e aí depois passando por essa questão da minha mãe, por essa violência de gênero, de heteronormatividade, né? E várias reflexões, assim, contando, partindo das histórias dela. Ela contou que ela lia essa revista, esse jornal escondido na época, que era um jornal de homossexuais da época, Lampião, que é bem famoso. Umas fotos, até que ela vai chegando na parte que ela engravida, bem biografia mesmo, né? Assim, bem lógica da biografia. E esse vídeo que eu queria mostrar, que foi um vídeo que eu fiz em 2014, chamado Minha Mãe e Suas Ferramentas, que eu acho que também, de certa forma, faz faz um diálogo assim com a coisa das identificações todas que a gente estava falando, né? E aí ela virou performer, né? Quando eu vi, ela tava performando, tipo aquele vídeo da semiótica da cozinha, né?
E esse vídeo, então, tem essa questão, assim, das ferramentas, dos nomes e também do gênero, né? Dessa ideia da gente, da nossa relação com os objeto de mãe, objeto de mulher, objeto de casa, doméstico, né? Mas também objetos tipo serra elétrica, né? Essa mistura, assim, de ferramentas de todos os tipos, assim, que estão ligadas a determinados mundos do mundo heteronormativo, mas com certeza não só, obviamente, não estou dizendo que só homens usam martelo, não é isso, mas a, a heteronormatividade, né, assim, o O padrão. imaginário é O que imaginário, exato. alguns utensílios são para mulheres e outros para Isso, homens. Assim, esse imaginário, né? E ela tem essa figura masculina, muita gente olha e não vê uma mulher, né? Então, por exemplo, eu fiz uma exposição no Tomiotaki com esse vídeo, e aí o montador ficou olhando, assim, e falou, bah, ele tem um monte de ferramentas. Falou, bah, não, porque ele era paulista. Falou, ele tem um monte de ferramentas. E me chamou muita atenção, assim, que tava vendo um cara mostrando suas ferramentas, né, nesse vídeo. Pro olho dele era isso que ele tava vendo, né? E aí no final tem essa aqui, espera. Essa outra identificação, né? Aqui no final. Que aí rompe com, se a pessoa estiver pensando. Ué, pausou? Parou? Tipo, dando um nome pro retrato, digamos assim, né? Pra ação, pro gesto. E aí rompe também caso a pessoa tiver com essa ideia de um homem mostrando suas ferramentas, daí, tipo, veio a ideia da mãe e, tipo, opa, dá uma quebra, assim, com o que a pessoa tá vendo e pensando, assim, né? E... Enfim. Parei de... Espera um pouquinho, gente, eu me perdi aqui, compartilhar. E aí, depois, nesse processo, chega em mim, né? Assim, daí eu tenho toda essa questão da performance que eu estava falando para vocês. Daí eu peguei fotos de criança. É bem narrativo, bem numa lógica assim de historinha mesmo, né? Da mãe, a avó, a mãe, eu, criança, adulto. Até que vai chegando, vai passando por narrativas também sobre sexualidade, sobre descoberta do corpo, sobre gênero, fotografias, fotos, textos, diversas experimentações, vídeos. Esse aqui é um vídeo com GIFs. Foi meu primeiro vídeo de fazendo uma... Inclusive, esse vídeo, Efeitos, foi o vídeo que me fez desejar focar nessa questão, assim, de ir para o Rio de Janeiro e falar dessa questão dos efeitos do corpo e imagem, porque o Rio de Janeiro é muito forte essa questão da imagem do corpo, sim, do corpo e imagem. Deixa eu mostrar aqui. E aí foi também a minha primeira foi também a minha primeira experimentação ligada a... Eu fazia esses GIFs desde 2010, e aí eu queria... Putz, cliquei alguma coisa. E aí eu queria fazer alguma coisa com eles. Eu fazia um blog, eu já tinha feito também um livro, e aí eu comecei a fazer essas experimentações de edições com eles, né, de construir composições com esses GIFs. E essa foi a primeira que eu fiz, focada especialmente na lógica do corpo e imagem, do corpo instruído pela imagem, do corpo que se relaciona com a imagem, né? E essa ideia dos efeitos, né, dos efeitos desses processos imagéticos, simbólicos, né, performativos da imagem nos corpos. Das instruções, né, de como o corpo deve ser, de qual é a postura correta, desses livros de educação, enfim. E aí o livro todo, o vídeo todo é construído com uma curadoria, digamos assim, dos meus GIFs pautados nessa questão do corpo. E aí desse corpo-imagem, né? E aí E aí eu botei esse vídeo aqui também, né, nesse processo, outros vídeos. Esse aqui é o vídeo Corpo sobre Mundo,
que foi a que eu fiz a partir depois, quando eu voltei do Rio de Janeiro, já depois dos 2 anos que eu vivi lá, eu peguei o material todo que eu tinha produzido de GIFs lá e editei um vídeo fazendo uma narrativa em cima dessas experiências todas, dessa reflexão toda do corpo sobre mundo, né? E por fim, daí vai indo para um lugar assim de um corpo desmaterializado, digamos, né? De um corpo digitalizado, desmembrado, um corpo que vai perdendo assim, essa desidentificado, né? Esse corpo que vai virando uma coisinha, vai virando um like. Esse aqui é um trabalho que eu fiz de escultura com mods do gesso e uma foto 3x4, como se fossem umas larvinhas assim. Esse aqui é uma nota, nota de bloco de notas, assim, né? Ah, agora que eu vi que tá errado aqui, eu tenho que arrumar. E aí eu tinha feito essa versão, não sei se vocês conhecem, deixa eu ver aqui, o Léo não consegue. É um trabalho do Leonilson que se chama Léo Não Consegue Mudar o Mundo. Ah, mas eu só tenho foto ruim. Bom, enfim, aqui em cima tá escrito Léo não consegue mudar o mundo. Aqui tem um coração no meio, é uma pintura em tecido, e aí tá escrito luzes, abismo. Ah, não consigo ler. Não consigo ler. Tem umas palavras escritas aqui, daí eu peguei e me apropriei dessas palavras e fiz essa nota de rodapé. Fiz essa nota de rodapé. Nota de rodapé nada, desculpa. Essa nota de celular trocando pelo Léo pelo eu. Eu não consigo mudar o mundo. Realmente com um erro de concordância mesmo. Essa ideia de não conseguir mudar o mundo sozinho, sabe? O eu não consegue mudar o mundo. É inconformada a palavra. Eu peguei as palavras dele, o inconformado, luzes, abismo, e incluí algumas outras palavras, como likes, conectado, anestesiado e solitário. Solitária dele também. Então, eu fiz uma releitura, digamos assim, do trabalho do Leonilson, pensando nessa relação com as redes sociais, isso já no período de pandemia, né? Pensando nessa relação com essa conexão e, ao mesmo tempo, um afastamento. Aqui, ó, o galpãozinho. Enfim, de concluo com uma coisa meio morte, de novo, voltando para a morte. Com essas fotos do dedinho na terra, assim, como se fosse um vestígio, assim, um resquício, tipo uma escavação, assim, de escultura da Grécia Antiga, assim, sabe? Uma coisa meio arqueológica, assim, meio só um resto, assim. Tipo, pensando esse se encaminhando para um certo desaparecimento, para um certo apagamento, para um certo esquecimento mesmo. Bom, isso é o trabalho, a parte artística, né? Acho que eu não vou entrar na questão teórica, porque é meio too much. Mas acho que agora com as perguntas, talvez a gente possa, talvez, possa falar, se tu quiser. Pode ser. Obrigada, Eduardo. Tá. De nada. Acho que agora tá bom pelo nosso tempo, até para a gente não avançar demais. Mas obrigada pela tua apresentação. Eu vou começar com uma pergunta e o pessoal também, assim, quem quiser, a gente levantar a mão ou colocar no chat aqui, enfim. Mas como tu vê, Eduardo, essa passagem, assim, tu falou bastante hoje da questão do teu pátio, e da casa e dessas relações, assim. Mas como tu vê não sei se é exatamente uma passagem ou uma relação, enfim, da casa com as redes sociais. Assim, queria muito que tu falasse um pouco da tua atuação nas redes, sabe? De como tu vê isso, enfim, como um enquadramento performativo, como tu falou ou não, como que tu trabalha nas redes, assim. Acho que essa é a minha pergunta, assim, como tu vê esse trabalho? Sim. Assim, a questão da internet também sempre foi muito presente, né? Enfim, para nós, dessa geração que pegou esse processo todo da inserção, né? Da internet na vida, MSN, CQ, blogs, fotologs, né? Todas essas coisas assim. E eu sempre fui muito
criança que ficava no chat a noite inteira, assim, eu sempre fui muito ligado na internet, assim, desde a adolescência, né? E aí, quando eu entrei para o Instituto de Artes, eu já tinha blog, coisa assim, já estava fazendo esses blogs, e comecei a fazer esse blog tentando ser um blog à arte, uma coisa meio assim, meio nessa lógica dos livros, né? Fazendo umas composições com imagens, com textos. E também sempre pensei as redes sociais como um espaço de exibição, né, de apresentação, de exposição, assim, né? Desde o Orkut mesmo, assim, fazia os, os, é, os álbuns, assim, tentando fazer uma coisa mais conceitual, né? Assim, sempre tinha esse desejo de usar essas redes como um espaço de experimentação artística, né? Os blogs, as redes sociais, depois o Facebook e agora o Instagram, né? Que eu penso assim, habitar esse lugar como da mesma forma que eu habito o pátio de casa, assim, né? Tentando ver ali potencialidades de processos artísticos nesses objetos, né? Que estão nesse espaço que eu habito, da mesma forma que o pátio. Então eu penso a internet como um pátio mesmo, como um ateliê, como um espaço positivo, como um espaço de experimentação e como um enquadramento performativo também, né? E, inclusive, a questão da gaiola, do aquário, eu relaciono com isso, com essa tela, né? Muito assim, quando eu começo a pensar o pátio que se torna... Quando que a casa se torna espaço de exibição, né? Tipo, normalmente a casa é o espaço do privado, né? É o espaço do íntimo. E quando eu começo a falar desse lugar que se torna algo que eu quero mostrar, que eu quero falar, que eu quero mostrar a imagem, e eu faço essa relação entre o pátio, a gaiola e o aquário, eu estou falando de um pátio e de uma vida cotidiana que se torna imagem, que se torna exposição, né? Que se torna exibição. Então, ela se torna exibição nessa relação com a imagem, com as fotos. Ali, desde aquelas fotos de criança, das fotos da mãe, né? Dessas maneiras de registrar, mas eu peguei a época da internet, né? Então, assim, eu estou falando de um sujeito que se depara com o galpão dos fundos, mas também se depara com o galpão dos fundos do Google, né? Assim, então, assim, é desse encontro, né? Então, essas imagens, desde sempre que elas não estão mais só no álbum da família, né? Elas não estão só na caixa de sapato das fotos da infância, elas estão nas redes. Então, assim, essa aquarização, essa gaiolização, assim, da vida da casa doméstica, né? Através das redes, né? Da gente ficar se mostrando ali no nosso dia a dia nas redes. E, claro, isso se potencializou muito, né, com o passar dos anos, desde quando eu comecei a fazer o trabalho em 2007, pensando, né, nesses registros, nessas formas de se enquadrar e se mostrar, né? E isso foi se potencializando, né? Assim, e hoje realmente a gente está quase Big Brother, assim, né? Mas essa relação das redes se dá justamente por esses dois lugares, assim, lugar de habitar, de viver, de conviver, de descobrir, né? E ao mesmo tempo de ser visto, né? De se ver de fora também, né? Eu penso nessa relação. Ótimo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Eduardo? Falei horrores já, né? Senão eu posso fazer só mais uma, porque eu tenho curiosidade. Se ninguém quer falar. Acho Oi, que gente. o Juliano quer falar. E aí, Júlio? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Legal, Eduardo, te ouvir. Aí falando sobre o seu trabalho, falando sobre a tese também. E eu fiquei curioso para ouvir um pouco sobre um trabalho que tu não apresentou, mas que eu acho bem interessante, assim, e que tem a ver com a internet também, que é o trabalho, o Lemonade. Ah, sim. Tem a ver com esse mecanismo de pesquisa do Google, e tem a ver também como, sei lá, construir um repertório iconográfico ali. Ele aparece até na tese, porque também tem a ver, né, com isso, assim, com essa relação desse corpo que se constrói pela imagem, né? E, bom, primeiro eu vou falar rapidinho, né? É um trabalho que eu comecei a fazer em 2009 e se chama Lemonade, Eduardo Montelli. Lemonade é um termo que eu, inclusive, roubei do Juliano. A gente era colegas na época e ele falou de uma exposição, eu acho que tinha... Não me lembro se era uma exposição, alguma coisa que tinha se chamado Lemonade. E aí eu fiquei com isso, assim, do Lemonade na cabeça, dessa coisa da vida te dar limão e tu fazer uma limonada, né?
digamos assim, das adversidades que a gente tem da diversidade que vivemos, né, by Elliot Sica. Essa ideia de ter que lidar com as coisas ruins da vida que acontecem e de alguma forma tem que, ok, vamos lidar com isso, né? E aí eu comecei a perceber na época, porque eu tinha esses blogs, comecei a perceber que as coisas do blog apareciam na pesquisa do Google. E aí eu pensei, então eu vou fazer um blog... Opa! Meu Deus. Então eu vou fazer um blog que... Tá, tem que ver. Então eu vou fazer um blog em que eu possa escolher as imagens que vão aparecer. E aí eu comecei a pegar as imagens procurar no Google, sei lá, vamos aqui lá no início, 2000, outubro. Tipo, uma imagem de barraquinha de limonada de filme americano, sabe? Ou pássaro. E aí comecei a procurar essas imagens assim, no Google, imagens meio da cultura de massa, digamos assim, né? E salvar elas no meu computador com meu nome no arquivo. E aí, quando a pesquisa, pelo nome do arquivo, acabava que ficava relacionado ao meu nome quando pesquisava pelo meu nome no Google. Claro que ninguém pesquisa sobre o meu nome no Google, né? Ainda mais, tipo, talvez hoje alguém até possa pesquisar em alguma situação, de algum trabalho que eu fiz, alguma exposição, não sei. Mas na época eu nunca tinha nem feito exposição, né? Então era uma coisa completamente sobre um delírio mesmo, assim, né? Mas sobre essa coisa, né, das redes, da gente ser identificado pelos nossos dados, né, pelas nossas coisas que a gente consome. Claro que eu também não tinha essa perspectiva tão, nessa época, que era uma coisa muito nova, né, assim. Mas, de certa forma, intuitivamente, era disso que eu estava querendo falar, né? Dessa construção de si pelos vestígios, né, que a gente vai deixando, pelas coisas que a gente consome, e também pela cultura de massa. Tipo, é um autorretrato, eu chamo de um autorretrato, mas que é formado pelas coisas, tipo, sei lá, coisas do dia a dia, coisas da cultura de massa, uma coisa bem pop, assim, né? Pop art. Ou, tipo, sei lá, o retrato do... Tipo... Como é que é o nome? Tracy Emin? Como é que é? Emin? Ai, gente, não sei escrever. Tracy Emin. Tipo, a cama da Tracy Emin, sabe? Que é é uma cama, dá pra ver? É uma cama com vários objetos usados, assim, tipo, é como se fosse um autorretrato, sabe? Assim, ou sei lá, mesmo o Van Gogh, né? Tipo, com um quarto, Van Gogh, sabe? Tipo, o quarto, né? Essa ideia da identificação, ou mesmo os objetos, aqueles que eu tô falando, né? Quando essa identificação pelas coisas, né? Que não é um retrato da pessoa, mas é uma coisa que de alguma forma retrata ela, entende? Comecei a pensar por esse viés. E aí eu pensei esse enquadramento da página do Google como um retrato, tipo uma moldura aqui, um autorretrato, que é formado por essas imagens de consumo cotidiano. E fiz algumas experimentações, tipo, eu fiz uma experimentação fazendo impressões disso, mas na verdade é um trabalho que acontece nessa invisibilidade mesmo, dessa inserção no Google. E às vezes, se tu procurar pelo título do trabalho Lemonade do Montelli, vai aparecer mais imagens dessas, mas se procurar só por Eduardo Montelli, também aparece algumas, daí realmente é pelo viés da inserção. Tipo, ok, nenhuma está aparecendo, mas aparece às vezes, dependendo. Enfim, tem essa ideia de um aqui ó, Lemonade da Montelli, que também é aqui também essas inserções, sabe? Tipo, no meio ali de uma coisa que... E, ao mesmo tempo, uma tentativa de controlar, porque a gente não tem controle sobre o que aparece, né, no Google. A gente não tem controle... A gente, no caso, nós pobres, né? Nós pobres não temos controle sobre o que vai aparecer ali no Google. Então, uma entrevista que eu dei, uma entrevista não sei o quê, sabe? Uma foto que alguém tirou, tudo aparece. Então, a gente não tem controle sobre isso. Então, é uma tentativa, assim, de alguma forma ter um controle que não é um controle total, mas é tipo assim, se eu conseguir inserir uma imagem ali que não seja, sabe, fora do meu controle, eu estou de alguma forma mexendo com isso, ou de alguma forma jogando com isso. Então é meio que um hacker fajuto, né? Um hacker analógico, sei lá, uma coisa assim meio de cortando e colando, assim, meio tosca, sabe, assim. E tem uma lógica assim meio galpão também, né? Total. Meio esses objetos, né? Tem uma coisa meio obsessiva também, né? Um processo meio obsessivo de uma tentativa de dar conta de
agarrar tudo, assim, né, de falar de tudo. Tem um sufocamento, assim, nisso também. E nessa questão, assim, que me parece que também o teu trabalho, ele vai acompanhando essas mudanças bem aceleradas, né? Uhum. As plataformas, né? Então, sei lá, você está falando de Fotolog, de MSN, que o pessoal mais novo nem viveu isso, assim, né? Tem uma arqueologia. Quando muito Orkut, assim, então tu tá lidando, assim, com essa história dessas redes sociais e também as mudanças dela, né? Porque é isso, no momento em que tu é completamente, enfim, desconhecido, não inserido no campo das artes, sim, numa primeira vez, sei lá, se procura isso em determinado momento da tua vida, isso só aparecia essas imagens, né? Mas agora que já tem, digamos assim, outras inserções, essas imagens vão sumindo, né? Então vai falando um pouco tem uma disso. fragilidade, né? Não é uma fragilidade, é um pouco, eu acho que mostrar esse percurso também, sabe? Sim, sim. Mostra esse percurso, né? Mas eu quero dizer assim, tipo, por exemplo, esse trabalho aqui do Lemonade, né? Ele é muito frágil, assim, ele é quase nada, né? Assim, tem um pouco isso, assim, né? Desses arquivos todos, tipo, sei lá, teus dados, né? Sei lá, se explodiu, sei lá, o lugar onde todas as coisas da internet estão guardadas não existe mais, né? Assim, também tem essa questão de uma efemeridade, algo que é tão concreto, tão real, tão presente, mas ao mesmo tempo completamente, enfim, efêmero, né? Assim, Sim, sim. né? Essa nossa presença nas redes, assim, é meio nada, assim, é meio insignificante, né? Assim, tem um pouco chama atenção um pouco para essa insignificância, né? E também um certo desejo de não ser insignificante, né? Assim, tem um desejo de marcar, né? De botar a mão na parede, né? E ficar, né? Só que ao mesmo tempo, não, né? Não tem como. Sim. Eu vou te fazer uma última pergunta, então, que acho que a gente pode ir encerrando. Mas se alguém ainda tiver uma pergunta, sobe a mãozinha aí que eu dou meu lugar. Mas a minha pergunta eu queria te ouvir falar um pouco. Eu nunca te ouvi falar sobre isso exatamente. Eu não sei se é uma coisa que também te interessa ou que tu pensa, mas sobre a questão do humor no teu trabalho. Assim. Ele tem uma questão de humor, eu acho, assim, né? Ele tem algumas coisas que a gente ri, que tem, sei lá, talvez um deboche também, assim. Mas eu escolheria o humor, assim. Não sei se tu pensa sobre isso, se isso é deliberado, se isso vem mesmo, assim, se tu pensa em criar esse tipo de efeito com o trabalho também. Mas acontece, né? Não sei se tu também acha que acontece, mas eu vejo. Gente, só uma coisa, os cachorros estão latindo aqui, tá? Mas assim, acho que vai dar para me ouvir. Com certeza, isso é uma questão muito importante, assim, para mim. Também sempre foi, assim, desde esse início, porque eu acho que porque, primeiro que eu sou uma pessoa daquele tipo que quando fica nervosa fica fazendo piada, assim, sabe? Já começa por aí, assim. Eu acho que o humor sempre foi uma coisa que me salvou o jeito da vida, assim, sabe? Então acho que tem já uma tendência meio natural a isso, mas também tem uma reflexão pelo próprio trabalho mesmo, assim, sabe? Dessa potência do humor, daquela coisa do bufão, dessa coisa da ironia, né? De expor o ridículo da vida, essa coisa assim. Tem um pouco isso, com certeza tem. Mas, bem como tu falou, assim, tem essa medida, essa mistura, né? Porque tem alguns momentos que o negócio ali vai para um lado mais profundo, né? Mais sentimental, até às vezes meio piegas, assim. Então, dentro dessa lógica pessoa que quer abarcar tudo, dessa coisa meio vou devorar o mundo, também tem essa questão das emoções, né, dos sentimentos e da variedade da emoção assim que a gente tem, né,
da melancolia, do riso, né, dessa complexidade toda das nossas pulsões, né, e eu busco também no meu trabalho lidar com essa complexidade mesmo, assim, com esse encontro de contrários, de coisas engraçadas e tristes, de calor e frio, sabe, assim, desses encontros de coisas que não eram para estar juntas, sabe, tipo a gaiola dentro do aquário, sabe, assim, um pouco mesmo a questão de gênero, né, assim, quando surge ali esse é homem, mulher, assim, trazer um pouco desses incômodos, desse será que eu devo estar rindo disso? Será que eu devo cancelar esse cara? Sabe, ficar assim, dessa coisa que tu fica meio em dúvida sobre o que tu tá sentindo com aquilo, sabe? Eu gosto de lidar com isso, sabe, assim, porque por isso tudo, de onde vem, né, esse trabalho, desses lugares, desse galpão dos fundos, dessa relação com a mãe, desse pátio, né, dessa relação com a morte, né, dessa relação com a impermanência, que são coisas pesadas, coisas difíceis, né, assim, da gente lidar como humano, né. Então eu busco falar dessas coisas e não sei exatamente quando, mas eu acho que naquele primeiro livro ali já tinha, por exemplo, quando eu boto essas Orkut, né, não sei o quê, acho que já tinha ali uma mistura de humor, né, com outras coisas, mas isso foi se tornando cada vez mais consciente, assim, para mim. Hoje está mais consciente do que antes era, né? Antes era mais espontâneo e agora eu estou um pouco mais consciente disso. Mas é uma questão que me interessa, com certeza. Que bom que dá para ver, porque realmente é uma coisa que eu gosto e que me interessa, assim, de misturar o erudito com o popular, essas coisas, esses padrões que a gente inventa, né, na sociedade para diferenciar as coisas. Assim, eu gosto de misturar elas, né? Muito bom, dá para ver. É porque tem justamente isso, né? Tem algumas coisas que são bem engraçadas, assim, vou chamar assim, e outras que são bem pesadas. Vou chamar de pesadas, assim, mas mais profundas, né? Às vezes é mais pesado mesmo, né? Algumas questões são mais difíceis de lidar mesmo. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Senão a gente está chegando já em 2 horas aqui. Acho que a gente pode... Não sei, Juliano, quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, Eduardo, obrigada. Foi ótimo ver o teu percurso, rever alguns trabalhos, te escutar. Vai ficar gravado aqui, então depois a gente vai colocar lá no YouTube e o pessoal vai poder ver. Agradeço também quem veio participar e obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês, as perguntas super interessantes. E é sempre bom ter a oportunidade de trocar, de falar sobre o nosso trabalho, de falar sobre o nosso processo. A gente aprende também, né, nesses momentos, assim, a gente se dá conta de coisas que às vezes não estão tão claras, assim. É sempre muito bom. Muito obrigado. Eu teria várias coisas ainda para... Adoraria tentar as anotações aqui, né? A gente continua aí. Várias perguntas, mas a gente continua em outro momento. Eu vou parar a gravação agora. Legal. Então, tá? Então, obrigada, gente.